18ª Conferência CELP do ano letivo 2021-2022. Hoje temos cá connosco Joana Clemente e António Barreto, que está a qualquer momento a chegar, mas entretanto vamos avançando. Então, esta 8ª Conferência CELP tem o título Educação de Emergência no Norte de Moçambique. Aí estás, temos António Barreto a chegar. Então temos cá connosco duas pessoas. Temos Joana Clemente, que é Coordenadora Geral Executiva da ONG ELPO e também doutoranda em Estudos Africanos no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. E temos também Antónia Barreto, que é professora. Olá Antónia, bem-vinda. Olá, peço desculpa. Entrou mesmo a tempo que eu estava a dizer agora. Temos também Antónia Barreto, professora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e também investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, que nos vão falar então sobre educação e emergência no norte de Moçambique. Como habitual, teremos uma apresentação de 30 a 40 minutos, seguida de perguntas e respostas das pessoas que estão presentes aí na sala e também das pessoas que estão aqui online que queiram fazer uma intervenção. Agora, sem mais delongas, e passava a palavra à Joana e à Antónia e um até já, para debatermos sobre a vossa apresentação. E obrigado por terem aceitado o nosso convite. Obrigada a nós. Professora, quer dizer alguma coisa? Não, Joana, começa pela apresentação, depois eu entrarei sobretudo nos comentários. Bom, então antes de mais eu espero ter 30 a 40 minutos de coisas interessantes para dizer aqui sobre educação e emergência, para não adormecer ninguém. E peço também que possam ir registando as vossas perguntas para depois tornar aqui o diálogo mais rico no final. Antes de mais, explicar um bocadinho ou refletir um bocadinho sobre o que é isto da educação e emergência, que tem lugar sempre que há um evento que espoleta a disrupção da disponibilização do serviço de educação, no fundo. Eu coloquei aqui uma definição um bocadinho mais longa de Nicolai Triplehorn e coloquei de propósito pelo facto de não ser uma definição consensual. A educação em emergência é tida, sobretudo de há uma década a esta parte, como um dos pilares da ajuda humanitária, mas esta entrada nos pilares da ajuda humanitária, digamos assim, que tradicionalmente são a saúde, o abrigo e a assistência alimentar, não é consensual precisamente porque pressupõe este contínuo entre a emergência e o desenvolvimento. E existe uma posição mais tradicional ou mais conservadora, se o quisermos chamar, relativamente à ajuda humanitária, que existem várias organizações até que a assumem, até como forma de salvaguarda da prestação dessa ajuda. Portanto, entendem que quanto mais clara for a ajuda humanitária e mais se consiga cingir ao momento concreto, imediato, após o evento que espoleta uma crise, mais salvaguardada está a hipótese de poder prestar esta assistência em diferentes contextos, mesmo quando os contextos são mais sensíveis politicamente, etc. Portanto, escolhi esta definição para que possamos também refletir um bocadinho sobre ela, se assim o entenderem. Quando é que tem lugar a educação em emergência? Portanto, tipicamente os eventos que podem explotar esta disrupção são os desastres naturais, os conflitos armados, as crises complexas ou, agora mais recentemente em voga, as pandemias, como vimos que a Covid-19 foi capaz de disromper em muitos cenários, se não em todos, a prestação do serviço de educação, pelo menos da forma tradicional, como ele era disponibilizado, e pode ser exercido desde por organização espontânea das pessoas e das comunidades, autoridades locais dos países, agências internacionais, ONGs e outras organizações da sociedade civil.
Esta questão, esta entrada em palco das agências internacionais e das ONGs e outras organizações da sociedade civil está relacionada sobretudo com a formalização da educação em emergência enquanto setor que vem anexado, digamos assim, à prestação da ajuda humanitária. No entanto, ainda antes da educação em emergência ganhar palco por si só, já existia a prestação deste serviço, por exemplo, entre grupos de pessoas refugiadas, através da organização espontânea das comunidades, e portanto sempre foi uma necessidade que numa crise se sentiu, e as pessoas e as comunidades organizavam-se espontaneamente para conseguir dar continuidade a este serviço. Que intervenções é que são mais típicas, digamos assim, da educação em emergência? A construção e reconstrução de estruturas, sobretudo quando estes eventos decorrem de desastres naturais, porque aquilo que normalmente é mais notório e mais urgente para dar continuidade a um serviço regular é precisamente a construção e reconstrução de estruturas escolares, ou dos famosos TLS, que são os Temporary Learning Spaces, que muitas vezes não são escolas, ou porque não há condições nem recursos para construir escolas como tal, ou porque são espaços que são destinados, embora sob a tutela da educação ou sob o chapéu da educação, são destinados a crianças com menos de 3 anos ou a jovens que estejam fora da escola e ainda assim pretendem cumprir alguns propósitos que uma escola tradicional poderia cumprir, mesmo que não estejam relacionados diretamente com outcomes da aprendizagem, não é? Sobretudo com numeracia, literacia, mas que estejam mais relacionados com outros papéis que a escola normalmente cumpre, e já nos podemos espraiar sobre isso. A formação de professores em rastreios e apoio psicossocial, que tem muito a ver com isto que eu estava a falar, do papel da escola não como ator que presta um serviço que permita a aprendizagem dos alunos, não é? Aprendizagem, falando aqui em termos de conteúdos formais e curriculares, mas o papel da escola enquanto protetor dos alunos em situações de crise, em protetor psicossocial, em proteção física e também em regulador ou normalizador da vida dos alunos em situações críticas. A elaboração de currículos escolares, porque muitas vezes estas disrupções no sistema também se dão quando existem conflitos políticos, minorias étnicas desprivilegiadas em relação à restante população e, portanto, existe aqui muitas vezes a necessidade de repensar os currículos escolares para que a história, no fundo, possa ser reescrita atendendo a estas minorias, que muitas vezes não são contempladas e que podem ser a causa ou que podem estar no foco de um conflito que tenha originado disrupção no serviço. A alimentação escolar, que também vem, no fundo, na senda do que estávamos a falar, do papel da escola, além daquilo que é a escola tradicional, e muitas vezes o que acontece é que se utiliza a escola também como polo aglutinador de crianças, portanto sabe-se que existe uma grande quantidade de crianças que se concentram ali e em termos logísticos também facilita muito a ver a distribuição da alimentação, muitas vezes até com outros objetivos, com o objetivo também de promover a segurança alimentar, etc., mas utiliza-se também a escola como canal de distribuição, ou então o contrário, que é utilizar uma necessidade que se sabe que é premente em situações críticas e de emergência, como a necessidade de aumentar ou pelo menos de permitir um consumo alimentar mínimo, e utiliza-se a distribuição dos take-home rations ou outro tipo de ração, enfim, ração às vezes chamam porções secas, pode ser, o modelo pode ser muito diferente, mas utiliza-se a frequência escolar dos alunos para compensá-los, no fundo, com um interesse que é um interesse que vai além do aluno e que vai muitas vezes ao encontro daquilo que são as necessidades do agregado familiar. Portanto, utiliza-se aqui uma necessidade que se sabe que é do agregado para incentivar o regresso a uma vida escolar, a um cotidiano escolar. E esta questão que já falámos da proteção física, psicossocial e cognitiva. Portanto, muitas vezes nestas intervenções típicas existem atividades recreativas, atividades desportivas,
que, mais uma vez, tendem a reforçar o papel de protetor da escola, aqui na questão psicossocial e na questão da proteção física, além da questão mais tradicional, que é a cognitiva, naturalmente. E para que é que serve? Portanto, já falámos aqui um pouco do para que é que serve, mas há vários ângulos através dos quais podemos ver o para que é que serve. Portanto, existem diferentes motivações para implementar ou para financiar projetos de educação em emergência, e estas motivações podem ser divididas essencialmente em dois grandes grupos, ou podem ser vistas de duas grandes formas, que depois, enfim, que assentam em diferentes objetivos. Centrado no indivíduo e naquilo que é o bem-estar do indivíduo, na ultrapassagem do trauma, na normalização da vida dos jovens, das crianças e jovens afetados, ou, por outro lado, no ambiente externo ao indivíduo. E são aqui as intervenções com os objetivos mais centrados na paz social, na reconstrução da paz, da coesão social e, portanto, no fundo, que estão mais relacionados com o ambiente de segurança, com o ambiente externo, do que com o ambiente interno centrado no bem-estar do indivíduo. Estas duas ordens de objetivos, digamos assim, originam também tipos de intervenção diferentes. Aqui há exemplos de abordagens de educação em emergência, portanto, o primeiro diz respeito a uma preocupação, que também já vamos falar dela, que existem alguns, não muitos, desafios com os quais a educação em emergência se depara, e o primeiro tem muito a ver com um desafio que desde logo se centra na qualidade. Quando falamos de educação em emergência, em termos de qualidade, que qualidade tem esta educação? Que outcomes de aprendizagem é que se podem garantir? Que parecenças é que a aprendizagem que se pode fornecer em educação em emergência tem como aprendizagem formal? E isto fez com que se pensasse nesta abordagem faseada, que é utilizada nomeadamente por estas três agências que estão aqui referidas, portanto a Unesco, o Acnur e a Unicef, e que no fundo distinguem momentos de prestação destas atividades de educação em emergência. E nesses momentos, a esses momentos correspondem diferentes tipos de aprendizagem. Portanto, temos aqui um exemplo do imediatamente, aquilo que pode ser feito imediatamente, os tais programas recreativos, tais programas desportivos, muitas vezes com a participação de associações culturais, com a valorização de questões culturais, portanto, dependendo do contexto em que surge a crise, às vezes também é importante fazer esta valorização das questões culturais. Depois do momento imediato, portanto, eles dizem aqui, em breve, que se passa para uma educação não formal, mas já com objetivos em termos de outcomes, e depois, mais tarde, que o desejável é que a tendência seja a tornar estas atividades, que elas desemboquem numa educação formal, mais parecida com aquilo que nós entendemos que é o papel da escola tradicional e que a escola tradicional proporciona em termos de aprendizagem. Existe aqui depois um outro exemplo, no fundo também para mostrar que tem sido pensada a forma de implementar a educação em emergência, sobretudo por aqueles que são os principais implementadores. A Save the Children é também uma grande organização que está envolvida na advocacia pela educação em emergência enquanto setor desde o início, e portanto a educação em emergência na ótica da Save the Children também aparece aqui num modelo em que vai recair um pouco naquilo que foi a discussão do slide anterior, em que no centro tem que estar o bem-estar da criança e em que o objetivo da prestação do serviço é o bem-estar da criança. Depois tem aqui várias atividades que podem contribuir para o bem-estar da criança e que devem todas ter lugar na educação em emergência, de forma a poderem reforçar então este objetivo, que é o objetivo primeiro e o objetivo último do bem-estar da criança. Em relação a desafios da educação em emergência, são muitos, eu selecionei aqui alguns. Esta questão da qualidade, a qualidade na educação em emergência, desde logo é muito difícil aferir,
porque os dados que existem disponíveis, os dados que são recolhidos em contexto de emergência, muitas vezes é difícil validar desde logo a qualidade dos dados e, portanto, a sua validade depois para poder tirar conclusões sobre aquilo que é a realidade. A falta de financiamento para sustentar as intervenções, portanto, a educação em emergência representa 2% de toda a ajuda humanitária, portanto, em termos, e é uma luta muito desigual, porque embora seja muito defendido por parte de quem advoga pela educação em emergência, que a frequência escolar contribui muito para a defesa física, para a proteção física das crianças e, portanto, para evitar as crianças e jovens, para evitar abusos, para evitar situações de tráfico humano, para evitar violência. A verdade é que quando falamos em assistência alimentar imediata, ou quando falamos em abrigo, ou quando falamos em saúde, portanto, são necessidades que nos parecem mais prementes. E isto, aos olhos dos financiadores, provavelmente repete-se esta leitura, e daí a dificuldade também, por um lado, também pela juventude da educação em emergência, não é? Portanto, isto é um setor que, como setor, tem vindo a ganhar força a partir sensivelmente de 2010, foi muito impulsionado pela questão da agenda securitária depois do 11 de setembro, pela convicção de que a falta de sistemas que proporcionassem uma aprendizagem justa, igualdade de oportunidades, que depois desembocaria em questões que comprometem a segurança global e, portanto, a partir daqui criou-se uma narrativa conveniente, digamos assim, ao crescimento da educação em emergência e depois com o surgimento do INE, que já devem ter ouvido falar, o Interagency Network for Education in Emergencies, que congrega, no fundo, as organizações que já tinham vindo a reunir expertise em relação ao tipo de intervenção, às boas práticas, no fundo àquilo que melhor funciona, e académicos que têm estudado sobre a área e, portanto, reúnem muita informação nesta agência, nesta interagência, e, portanto, tem vindo a ganhar muito relevo. Ainda assim, a falta de financiamento para sustentar estas intervenções, para melhorá-las, tem sido um marco no setor. É também difícil alinhar estas intervenções com a especificidade de cada crise. E porquê? Esta questão do desafio da qualidade leva muitas vezes a estipular padrões aos quais tenha que se obedecer, e nascem documentos como os Minimum Standards, precisamente emanados pelo INE, que são Minimum Standards em termos de qualidade das intervenções. Ao mesmo tempo que aparece este tipo de documento, aparecem outros tipos de documentos, como o TEP, que é o Teachers Education Pack, que é defendido pela Unicef, que vai ao detalhe de estipular, por exemplo, os materiais que devem ser utilizados na educação não formal com as crianças alvo de uma crise. Ora, este tipo de documentação que é produzida é sempre uma faca de dois gumes, porque no fundo permite ou tentam ser um garante de alguma qualidade, mas não deixam de ser uma tipificação de intervenção ou uma orientação no sentido da tipificação das intervenções em contextos que são muito diferentes, cada crise tem a sua especificidade e muitas vezes este tipo de tipificação acaba por estrangular a criatividade e a particularidade que é necessária para responder à especificidade de cada crise. Existe também a questão de haver espaços vazios, ou seja, uma vez que a angariação de fundos, a afirmação da educação em emergência enquanto setor vem também muito a reboque de movimentos globais, do estabelecimento de objetivos globais, como os ODM, os ODS, e depois de movimentos criados para o cumprimento destes objetivos na área de educação, como é o caso do Education for All, que acabou por dar muita ênfase aos mais de 104 milhões de crianças em idade escolar que estão fora da escola devido às crises.
porque não poderíamos ter uma educação para todos se a educação não tivesse uma vertente que cobrisse estas situações. Apesar disso, a verdade é que estes esforços acabam por ser muito direcionados e, portanto, temos, por exemplo, o Education for All, que é um esforço que permitiu criar fundos como o Education Cannot Wait, mas que depois acabam por ser muito concentrados em ciclos escolares específicos, por exemplo, e acabam por deixar zonas vazias em termos de apoio nos ciclos escolares que não são contemplados. Portanto, acaba por haver uma atenção que é necessária, mas que depois, em termos de equilíbrio, é excessiva em relação a outros ciclos ou a outras questões e problemáticas específicas que haja dentro da educação em emergência e que acabam por não receber tanta atenção. Posso dar o exemplo, por exemplo, no caso da educação primária, em termos de movimentação de fundos e de agências das Nações Unidas, as intervenções estão centradas na Unicef, que tem na educação para todos um grande objetivo, portanto faz muito parte do seu core, e depois a escola secundária e a juventude está entregue ao Acnur, e o Acnur tem muitas outras prioridades também na sua visão, que não especificamente atender à questão educacional da juventude, ou enfim, muitas vezes esta juventude são as mesmas crianças da Unicef, depende se no país um ciclo primário vai até determinado ano ou fica aquém desse ano. Esta questão da interseção, por vezes pouco clara, com outras intervenções e outras agendas, tem muito a ver com aquela primeira questão do contínuo da educação em emergência. Existem depois contextos mais sensíveis do ponto de vista político, onde é mais difícil advogar por intervenções de educação em emergência, onde é mais difícil torná-las consistentes e torná-las abrangentes pelo receio da interferência que isso possa ter com a agenda nacional desses países e, sobretudo, pelo receio desses países que essas intervenções possam vir para cumprir uma agenda internacional, como é o caso, por exemplo, da Agenda Securitária Global. Para vos dar aqui alguns exemplos que eu e a professora Antónia, que já tive a oportunidade também de visitar, conhecemos mais de perto, podemos falar especificamente de intervenções de educação em emergência que ocorreram no norte de Moçambique, pela mão da ELP, posso falar na primeira pessoa, entre 2019 e 2022, portanto até esta altura, sendo que no caso da ELP, que é a organização que coordeno, se tornou uma atuação mais visível após o ciclone Kenneth em 2019. Portanto, como sabem, em março de 2019, dia 14 de março de 2019, houve um grande ciclone de grandes dimensões em Moçambique, que assolou o centro de Moçambique, e no dia 25 de abril, portanto um mês e uns dias depois, houve um segundo ciclone que já não teve o espaço mediático do Idai, houve um segundo ciclone mais a norte que atingiu as províncias de Nampula e Cabo Delgado, que em termos de força ciclónica foi até superior ao Idai, mas felizmente em termos de perdas, sobretudo de vidas humanas, não teve a mesma dimensão. A nossa intervenção em termos de educação em emergência ganhou um corpo maior a partir dessa altura, porque os estragos foram grandes e, portanto, a intervenção necessária era também grande, e porque estávamos também numa zona que estava muito a descoberta em termos de intervenções, porque tudo aquilo que havia em termos de recursos foi mobilizado para o centro do país, que estava a braços com a emergência do pós-ciclone Idai. Nós, enquanto ELPO, já trabalhávamos nesta zona, portanto, no fundo, este ciclone afetou as comunidades onde nós trabalhávamos. Um esforço que fizemos foi um esforço de reconstrução de estruturas escolares, de fornecimento de mobiliário também para algumas estruturas escolares,
e de distribuição de kits de sobrevivência, portanto kits para consumo alimentar através da escola, que são alguns dos exemplos também que falámos ali de intervenções típicas. Em resultado do conflito, ou dos conflitos armados em Cabo Delgado, temos também tido bastante intervenção nesta área da educação em emergência, por um lado com a adaptação das estruturas escolares, porque muitas das escolas tiveram um crescimento em termos de população estudantil muito grande. Nós trabalhamos em escolas que passaram a ter mais de 20% de estudantes deslocados. Uma das intervenções que foi necessária foi desde logo a adaptação de estruturas escolares, portanto a construção de mais salas. Neste caso concreto, no caso do norte de Moçambique, viveu-se aqui depois um período muito particular porque houve uma sobreposição de crises. Portanto, quando aconteceu o ciclone Kenneth já havia conflitos armados, não eram tão visíveis, digamos assim, mas estes conflitos tiveram início em outubro de 2017, portanto em 2019 já há bastante tempo que deflagravam os conflitos armados pelos distritos mais a norte da província de Cabo Delgado, e ocorreu o ciclone. Depois os conflitos armados agudizaram-se com esta grande crise de deslocados, em que houve mais de 800 mil pessoas deslocadas e 400 mil eram crianças. E o que se passou foi que, enquanto estas crianças precisavam de integração em novas escolas, apareceu a Covid, com fecho de escolas e com limitação de número de alunos por sala. Portanto, em termos de educação, eu não posso dizer que foi, porque ainda tem sido um desafio gigantesco aquilo que se tem passado no norte de Moçambique com esta sobreposição de crises. Existem também atividades de esforço para a reintegração escolar de alunos deslocados. Estas atividades podem traduzir-se em quê? Podem traduzir-se em, muitas vezes, e neste caso ocorreu, em sensibilização de diretores para aceitarem inscrições de alunos deslocados, porque embora haja muitas vezes, e neste caso houve diretivas do governo para que estes alunos continuassem a ser aceitos, portanto, regularmente Moçambique tem as suas inscrições abertas até ao dia 3 de março. E tem aqui os famosos documentos, como vulgarmente são conhecidos no país, do 3.3, que são os documentos que fecham as inscrições na escola. Portanto, a partir do 3.3 não existem mais inscrições naquele ano letivo que começa no final de janeiro e início de fevereiro. Acontece que, com esta crise de alunos deslocados, a diretiva passou a ser para aceitar inscrições de alunos durante todo o ano. Ora, com a questão da Covid e da limitação de número de alunos por sala, os diretores das escolas viam-se muitas vezes entre a espada e a parede aqui para conseguirem absorver, no fundo, estes alunos dentro das suas salas de aula. E, portanto, uma das atividades que foi necessário fazer muitas vezes foi fazer a denúncia destas situações, porque os alunos não conseguiam inscrever-se nas escolas e, portanto, fazer a denúncia destas situações junto da Direção Provincial de Educação para que tivesse conhecimento e que pudesse contribuir para solucionar estas questões. Muitas vezes também fazer aqui o pagamento da inscrição da matrícula, porque a partir da escola secundária já é exigido o pagamento de uma taxa de matrícula. Muitas vezes os alunos não têm como fazer face a esta despesa, sobretudo na situação de pessoa deslocada, que a crise pessoal pela qual estavam a passar era de dimensões também muito grandes. Outras vezes faz-se através da sensibilização da própria comunidade escolar, dos outros alunos. Nós não nos podemos esquecer que, neste caso, muitos dos alunos deslocados não dominam a mesma língua dos seus colegas, portanto, as escolas onde foram integrados, porque apesar do português ser a língua oficial, como sabemos, as línguas locais acabam por ter muito mais força. Apenas 10% da população em Moçambique domina escrevendo e falando a língua portuguesa.
Portanto, este era também um esforço que era necessário fazer, de sensibilização e a harmonização, no fundo, entre os alunos de origem e os alunos deslocados, a distribuição de materiais e alimentação na escola, portanto, materiais escolares e alimentação, porque, uma vez mais, estes alunos tinham também grandes carências ao nível do consumo alimentar, e a formação de professores e alunos em educação psicossocial. Esta formação serve sobretudo para que alunos e professores consigam identificar sinais de stress nos alunos deslocados e reportá-los às entidades competentes. Devo dizer que, relativamente aqui à questão do esforço para a reintegração escolar de alunos deslocados, o governo de província teve uma política de identificação dos próprios professores deslocados e reintegração destes professores nestas escolas, e isso ajudou. Portanto, nas escolas em que os alunos não dominavam a língua e conseguiam encontrar um professor que dominava a sua língua, era uma ajuda, mas isto, obviamente, que naquele universo não terá acontecido as vezes necessárias para que isto deixasse de ser um problema. Na sequência da pandemia Covid-19, portanto, implementámos aqui programas de educação à distância, que neste contexto, devo dizer, com grande dificuldade, com grandes intermitências, com a esmagadora maioria dos alunos a não conseguir ter acesso àquilo que eram as transmissões de rádio. Em alguns casos fizemos transmissões de rádio, em algumas escolas secundárias conseguimos, aquelas que tinham eletricidade, instalar fotocopiadoras para poder distribuir fichas aos alunos e os alunos poderem entregar e os professores poderem corrigir. Ora, tudo isto são intervenções que no papel funcionam, mas que num contexto de carências extremas têm muitas intermitências, como disse, deixam muitas pessoas de fora, e portanto nós temos aqui, segundo o levantamento que fizemos, em média, depois da Covid-19 e do fecho prolongado das escolas em Moçambique, nas províncias de Nampula, na província de Nampula, já vou explicar porque é que não podemos considerar a província de Cabo Delgado, mas na província de Nampula, em média, as escolas onde nós trabalhamos perderam 10% dos alunos. Portanto, houve um divórcio muito grande. O facto das escolas estarem fechadas durante muitos meses foi argumento suficiente para muitos alunos para deixarem de frequentar a escola, para muitos alunos em idade escolar. Em Cabo Delgado não podemos fazer esta aferição, porque as zonas onde trabalhamos em Cabo Delgado foram zonas que receberam alunos deslocados, portanto, naturalmente, que não podemos fazer esta aferição da perda de alunos, porque as escolas acabaram até, em muitos casos, por ganhar alunos, por causa da crise dos conflitos armados. Entregámos vouchers de alimentação para alunos inscritos na escola, fizemos esta atividade numa comunidade e funcionou muito bem. Portanto, a ideia era precisamente que os alunos não desistissem da escola, enquanto tinham estas modalidades de entrega de fotocópias, de poder ouvir alguns conteúdos através da rádio, mas a ideia era que, quando a escola voltasse a abrir, estes alunos não fossem alunos perdidos e, portanto, só os alunos que continuavam a entregar as fichas é que continuavam a receber os vouchers para a alimentação. Eram vouchers que depois levantavam diretamente, neste caso eram vouchers em pão, portanto levantavam diretamente depois na padeira da sua comunidade. E programas de incentivo de retorno à escola e inscrição. Tivemos a oportunidade de implementar um programa específico, lá está, desenhado pela Unicef, o Back to School, que servia precisamente para que os alunos regressassem à escola e também para que os alunos se inscrevessem no primeiro ano atempadamente, não perdendo aqui. Portanto, a esmagadora maioria dos alunos em Moçambique não frequentam pré-escolar, apenas 4% das crianças frequentam pré-escolar e, portanto, era absolutamente necessário fazer aqui uma intervenção junto dos alunos com 6 anos para que se inscrevessem na escola quando houvesse essa possibilidade. Atualmente posso dizer que no passado dia 11, apesar de não ter tido qualquer visibilidade no nosso país, a costa norte de Moçambique, sobretudo a costa da província de Nampula, foi atingida pelo ciclone Gombe,
mais de 400 salas de aula foram destruídas, 413 salas de aula da província de Nampula foram destruídas, e neste momento as intervenções que são mais necessárias, ou cuja educação reclama ter maior necessidade, são a reconstrução das estruturas escolares e a distribuição de bens de primeira necessidade a educadores e alunos, que são, estamos a atuar aqui na segunda vertente. Temos ainda muita dificuldade em atuar na primeira, porque depois estamos num contexto em que os eventos climáticos sucedem-se com cada vez mais frequência, cada vez mais violência, e é preciso, portanto, que se passe a construir estruturas escolares mais resilientes. Isto num país onde há 35.000 salas de aula em falta, portanto os recursos por parte do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano são muito escassos, e no meio deste cenário de escassez é necessário de repente investir o triplo daquilo que se investia numa estrutura escolar, segundo as novas normas da construção resiliente da UN Habitat, para garantir que nos próximos ciclones as coberturas das escolas possam não voar. Uma última questão que vos queria deixar aqui, uma última questão não, uma intervenção que nasceu a partir do programa Back to School, que já tive a oportunidade de falar, portanto o programa que a Unicef desenhou para fazer com que as crianças regressassem à escola ou se inscrevessem atempadamente na escola primária. Este programa fez-nos pensar, como de resto tínhamos vindo já a pensar há bastante tempo. Nós atuamos desde 2015 no pré-escolar em Moçambique, mais concretamente na ilha de Moçambique, e temos uma rede de escolinhas. Neste momento são 4 escolinhas que não representam, não são minimamente representativas daquilo que a esmagadora maioria da população pode aceder. Estas escolinhas são pagas e, embora tenham um custo acessível para quem está em meio urbano, 70% do país é rural. Portanto, não há uma resposta, não havendo orçamento por parte do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano ou por parte do Ministério do Género, Criança e Ação Social, que é quem tutela hoje em dia o pré-escolar, que tem orçamento zero, não havendo orçamento para este ciclo de ensino e não havendo condições para pagar este serviço, a esmagadora maioria das crianças no país está excluída do acesso a ele. Portanto, nós, depois de tomarmos contacto com este programa, com o Back to School, que já tinha as linhas definidas em termos daquilo que deveria ser passado, em termos de aprendizagem, de literacia, de numeracia, de hábitos, de disciplina, de motricidade, portanto, das competências desejáveis, ou pelo menos mínimas, para que as crianças depois integrem o ensino pré-escolar de uma forma mais fluida. Aquilo que decidimos fazer foi criar um programa acelerado de aquisição de competências para o ensino primário, que pudesse ser ou que fosse muito adaptado à realidade representativa do país, portanto à realidade rural. Este programa, porque é que falo deste programa aqui? Porque no fundo é um programa que pretendemos implementar num ambiente de normalidade, mas que é um ambiente de normalidade que tem indicadores de emergência, que são os indicadores normais para o país, mas que são indicadores de emergência. Nós temos muitas zonas do país, muitos distritos do país, que, por exemplo, em termos de grau de acesso a alimentos, estão, segundo a FUSE, que é uma rede que faz a monitorização do acesso a alimentos, estão em grau 3, portanto grau 3 é grau de crise, é grau de emergência.
E no fundo, esta é a normalidade que as pessoas conhecem. E, portanto, deixo aqui esta reflexão de que se não será necessário criar intervenções de emergência para alguns contextos que, no fundo, são vistos com normalidade. A pergunta que gostava de deixar aqui, para a qual ainda não tenho resposta, posso ensaiar algumas respostas, mas é aquilo que me tem feito refletir é se estarão os programas de educação em emergência a responder às necessidades e às expectativas dos seus beneficiários. Em termos de apresentação, é isto. Deixem-me só interromper. E agora dava a palavra à professora Antónia para iniciar aqui o diálogo. Joana, Antónia tem que ativar o som, que está sem som. Então, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui, é um gosto partilhar com outras pessoas o trabalho que vem sendo desenvolvido a nível individual pela Joana, a nível de grupo pela ONG ELPO. Tenho imenso prazer em ser orientadora da Joana e tenho imenso prazer em colaborar com a ELPO. Apenas, acho que a Joana fez muito bem a apresentação, as imagens são riquíssimas. Eu queria introduzir mais uma perturbação em tudo isto. É que a educação de emergência, uma das soluções, e isto corresponde àquilo que encontrei a última vez que estive em Moçambique, é que a educação, uma das soluções para a educação de emergência é manter e até aumentar as expectativas em relação à escola. Como a Joana muito bem apresentou, não é? Remeter, incentivar a que as crianças e os jovens se aproximem da escola. Mas a gente não se pode esquecer que está a lidar com uma situação em que as escolas estão saturadas, escolas estão cheias, funcionam em várias camadas, em vários períodos horários, estão cheias, não têm, ou seja, o funcionamento do sistema educativo em Moçambique caracteriza-se por imensas dificuldades, que vão desde a sobrelotação, à não realização das aulas, à falta de materiais, etc, etc, etc. Portanto, é muito complexo, não é? É muito complexo, mas se calhar são estas as características das situações de crise. E isto é uma linha de reflexão, portanto, que vem até como a reforçar a pergunta que a Joana fez. A educação para a emergência que está a ser implementada vai ao encontro das expectativas das pessoas? A Joana, se respondesse, com certeza que diria que não. Porque aquilo que a gente encontra no funcionamento regular das escolas está muito aquém daquilo que é necessário. Isto é uma linha de reflexão. Uma segunda linha de reflexão. Quando as crianças regressam à escola, àquela escola ou outra escola, como nós vimos, as crianças caem na sala de aula. Caem, entre aspas, não é? Portanto, literalmente, aquilo que as crianças estão em que turma, em que classe, os professores ensinam-lhes o quê? Ou seja, estou a remeter para o improviso de imensa coisa, não é? E a escolaridade, a reentrada na escola, resume-se, em casos que observei, em ter um espacinho para estar sentado e estar numa cadeira, estar com uma cadeira e à frente e uma mesa à frente. Porque depois a sequência da aprendizagem, a sequência da escolaridade, etc., nada disso é cumprido.
Se eu olhar para o problema pela vertente dos professores, também reforça estas inquietações todas, não é? Como é que os professores conseguem trabalhar com esta heterogeneidade? Ou até ponho a pergunta mais para trás: estão os professores preparados para receber alunos que lhes chegam de todos os lados, exceto com uma heterogeneidade imensa? E depois termino com uma questão de fundo. Qual é a responsabilidade do Estado moçambicano em tudo isto? Quem diz Moçambique, diz noutros lados quaisquer do mundo, não é? Então, se a Constituição destes países diz que o cidadão tem direito a frequentar a escola, tem direito a uma educação, onde é que fica essa responsabilidade? E essa organização e essa sistematização? E por enquanto era aquilo que eu pretendia agora dizer e irei interferir mais tarde, depois da Joana. Obrigado, António, eu acho que também concordo, foi uma apresentação bastante rica, com muitas informações que deixam, e como estávamos à espera, não é? Dá exemplos, mas também lança perguntas, porque estamos inseridos num espaço académico e tem a ver com o trabalho académico da Joana, e se calhar agora, Maciel, passava aí para a sala, não sei se alguns estudantes têm perguntas, e depois víamos se alguém que está, alguns participantes na assistência online querem fazer perguntas para António e para a Joana. Está sem som, Maciel. Então, Rui, eu vou virar o computador para a sala. Claro. E vou dar a oportunidade aqui às pessoas porem as questões, enfim, que esta conferência lhes tiver colocado para já. Não é fácil por causa dos fios dos cabos. Ok. Pronto. Então agora, eu acho que com o microfone é possível nós temos acesso também se não tivermos. Em princípio, sim. Em princípio, esse microfone. Não está aberta a sessão. Se não tiverem perguntas, eu tenho perguntas. Mas acho que sim, mas vamos dar mais uns minutos a ver se alguém quer fazer alguma pergunta que tenha suscitado a conferência. Também não sei, Maciel também pode fazer perguntas. Eu tinha uma rápida, mas vou ficar para o fim e caso não tenha, mas tenho que dar conta que já aqui e que abrir questões. Quer deixar aqui, Helena? Já faço. Vocês que são mais frente, façam por favor. Eu queria colocar uma. Conseguem ouvir? Não se consegue perceber, não se consegue perceber. Se calhar chegasse mais perto do microfone, se faz favor. Cuidado, A minha única questão, conseguem ouvir agora? Agora sim. É a seguinte questão. Falaram, portanto, das várias questões da educação, mas falaram um pouco de um assunto que acho que é importante. Por exemplo, qual é o papel dos professores moçambicanos? Habitualmente os professores moçambicanos fazem parte são auscultados. Aquilo que eles têm a dizer é analisado, é avaliado. Portanto, se eles participam das tomadas de decisão e de que forma é que eles, digamos assim, de que forma é que essa opinião deles é considerada para os diferentes projetos. Neste caso aqui também para a questão da educação de emergência. Respondes tu ou respondo eu, Joana? Eu se calhar posso começar por responder. Então. Eu se calhar posso responder de duas formas, ou melhor, de dois ângulos. Primeiro posso responder como profissional, depois posso responder como estudante de doutoramento. Como profissional, portanto, em termos de ELP, que é a organização onde eu trabalho, que eu represento, nós temos a sorte de trabalhar num modelo de grande proximidade com as comunidades e o nosso principal parceiro é a Direção Provincial de Educação em cada uma das províncias onde nós trabalhamos.
E nós trabalhamos muito perto com a direção provincial e também com as direções distritais de educação, com os próprios diretores de escola e com os conselhos de escola. Os diretores de escola e os conselhos de escola fazem, inclusive, candidaturas, mini-candidaturas, ou seja, o que fazem é a identificação das necessidades e são eles que reportam à ELPO as necessidades das comunidades escolares para que nós saibamos quais são as prioridades deles e onde é que eles consideram que devemos atuar. Mas isto, depois a minha leitura sobre a configuração aqui do mundo da educação, sendo certa ou errada, para responder um bocadinho aqui à questão do colega, é que nós não conseguimos trabalhar nas duas dimensões. Nós não conseguimos trabalhar em profundidade e em abrangência com qualidade nas duas dimensões. E nós, enquanto ELPO, nós trabalhamos com profundidade. E isto, do nosso ponto de vista, é bom porque é uma escolha, nós identificamos com esta escolha, mas isto tem custos. Nós não seremos uma organização de grande escala se não trabalharmos na abrangência. E é uma opção, ou seja, uma organização de grande escala que tem capacidade para absorver os financiamentos das grandes agências é uma organização que essas grandes agências querem que atue em abrangência, portanto, o que querem é ver uns KPIs, um impacto de beneficiários na ordem dos milhões. E da minha perspectiva não é possível ter uma grande abrangência e ter uma grande profundidade em simultâneo. Eu, obviamente, que ocupando eu o cargo que ocupo e querendo continuar a ocupar, portanto, dizendo que me identifico com a visão da organização, eu sinto-me confortável com esta visão de proximidade e nós, enquanto ELPO, sim, auscultamos os professores e trabalhamos com esta lógica. O que, como disse, tem outros custos, mas é a nossa convicção. Agora, em relação a grandes programas de educação em emergência, eu posso dizer que tive a oportunidade de entrevistar, no âmbito da minha investigação, né, do que me proponho a estudar, de entrevistar aqui algumas pessoas-chave no processo, os gestores de programas de educação em emergência, o diretor da educação em emergência da Unicef em Moçambique e o diretor da Direção Provincial de Educação em Cabo Delgado. E aquilo que eu posso dizer é que não. Existem fóruns de reunião de todos os parceiros, inclusive das autoridades locais, mas esses fóruns de reunião não são fóruns de auscultação, não são fóruns de participação. Não sei se respondi. Sim. Joana, eu queria também intervir para dizer o seguinte. O conceito que nós temos da participação dos professores através de um conselho pedagógico, através de espaços em que são chamados a intervir, isto não acontece em Moçambique. Queria dizer que as direções são nomeadas, não são eleitas, são nomeadas, e compete ao diretor e a um ou dois assessores levarem os processos para a frente. Portanto, as pessoas não participam, não lhes é perguntado, quer mais alunos, poderá ser perguntado a nível informal, no nível de relação das pessoas próximas dos diretores, coisas como essa, mas não institucionalmente enquadrados num projeto em que as pessoas discutem o que vão fazer no âmbito do projeto, etc. Nada disso acontece em Moçambique. Portanto, as estruturas de funcionamento das escolas também funcionam com dificuldade a nível da sua estruturação. Obrigado. E teria também, se calhar, acrescentar, vocês corrijam se eu estiver enganado, à nomeação, e lembrem-se que desde a independência, quantos partidos é que tiveram assento no poder? Eu não quis ser tão explícita, Rui, porque não sei, mas as pessoas estão a entender que estamos na parte norte do país, temos as situações político-partidárias, etc.
Estou a introduzir isto porque estes estudantes são do mestrado e nesta unidade curricular que eles estão a frequentar vão falar também muito mais de questões políticas. Eu estou a deixar isto para depois eles Então, poderem podem debater depois, posteriormente, com o Maciel e podem fazer uma conexão com o que vocês foram falando. Não sei se têm então, se há mais questões. Acho que havia a Helena, não era? Em primeiro lugar, agradeço a partilha e principalmente o trabalho em prol da comunidade e em prol do ser humano em todo, não é? No seu todo. Questões acerca da replicação deste projeto. A Joana começou por falar das linhas orientadoras do projeto de educação para a emergência. Em princípio, estas linhas orientadoras fazem com que seja replicável num qualquer contexto onde haja este tipo de situações, desastres, conflitos, crises complexas, pandemias. Com algumas nuances de acordo com o contexto em causa, não é? Espero que seja assim. Outra questão, acerca da percepção dos utentes. Quando vos chega este pedido e esta massa de gente a fugir de uma situação desagradável, de opressão ou conflito ou de temor pela vida, qual é a percepção que eles têm do topo, não é? De acordo com as provocações deixadas pela professora Antónia, apesar destas provocações, destes senão, destas respostas não dadas, o que é que percepcionam em termos daquilo que os utentes vos mostram na sua resiliência e na sua vontade? Porque, pronto, o zoom que eu tenho ouvido é que há muita vontade em estar na escola e que encontram na escola um espaço de conforto, uma almofada em termos emocionais, um alívio, pronto, e se tem essa percepção. Outra questão, tempo para estruturação. Já vimos que algumas situações não vêm com data marcada, são intempestivas, não são previstas, e nem a sua dimensão, seja um ciclone, seja um conflito armado, não se prevê, e claro que não há na escola condição para prever e para fazer projeto antes, não sabendo com quem é que se pode contar. A estruturação vai ter que ser a posteriori, claro, e o tempo, se há formas de diminuir o tempo de estruturação para que seja o mais rápido possível. E se não sendo, as respostas mais imediatas terão de ser as de primeiro alcance, ou das necessidades básicas, digamos assim. Outra coisa é que articulação é que este tipo de programas de educação para a emergência ou de educação em contexto de emergência tem com os programas educativos a nível nacional, que a questão de educação é uma questão de sobeja maneira em termos de Estado e de nação, e espero eu que seja em estados onde há situações desagradáveis, seja por conflitos armados, pandemia, ou mesmo num Estado que às vezes se considera Estado falhado, a situação por causa da educação e por causa de vários golpes de Estado e falta de estabilidade do regime e do próprio governo. Pronto, qual é a articulação que este tipo de programas tem com as políticas educativas nacionais? Já acabei. Era muita coisa, desculpa. Professora, posso? E depois a professora... Não, Joana, responde e depois eu no fim respondo. Então, em relação à primeira questão que a Helena colocou, da replicabilidade da intervenção, que eu acho que está diretamente relacionada com o tempo para a estruturação.
vai recair talvez muito naquilo que se falou das intervenções tipificadas. Eu posso dizer que, do meu ponto de vista, a tendência para criar instrumentos que sejam replicados ou replicáveis é excessiva. Posso também dizer que acho que é compreensível à luz, lá está, das emergências e da falta de tempo para estruturação, mas sobretudo de outra questão que foi levantada pelo seu colega. Eu acho que aqui a questão não é apenas a falta de tempo, mas é que quem tem capacidade para fazer uma resposta, para dar uma resposta consistente a este tipo de crise e de forma abrangente, não tem capacidade para fazer uma auscultação em termos de proximidade antes de fazer aquilo que se propõe a fazer. Porque, uma vez mais, atua em grande abrangência, portanto, atua na horizontal e não atua na vertical. Eu posso dizer que a estratégia de educação em emergência que neste momento Moçambique tem em vigor foi criada no pós-IDAI, foi criada na sequência do IDAI e depois foi adaptada em termos de terminologia para a questão dos conflitos armados. Portanto, a própria estratégia nacional não será possivelmente uma estratégia nacional, será uma estratégia regional que depois foi adaptada para uma crise totalmente diferente, com especificidades totalmente diferentes. A questão da língua é uma delas, não é? Esta questão não se colocou no IDAI, não houve populações deslocadas para locais onde não se falasse a mesma língua, não é? Pelo menos em termos significativos. No norte do país, sim, isso foi muito significativo e, portanto, esta estratégia foi desenhada para um tipo de problema e para uma região específica e foi já adaptada. Portanto, acho que isto responde aqui, por um lado, à questão desta replicabilidade. Este tempo para estruturação, eu não tenho a resposta para a Helena, isso é também uma grande interrogação que eu tenho, porque em termos de emergências eu acho que é sempre muito pouco tempo, depois naturalmente depende da emergência e depende do número de pessoas afetadas. Pela minha experiência é sempre muito pouco tempo para fazer esta estruturação e, portanto, eu acho que a resposta que eu vou dar é muito pouco sexy, desculpem-me o termo, mas eu acho que quem está melhor posicionado para dar estas respostas está posicionado para dá-las a poucas pessoas de cada vez, porque é quem está a priori no território e isto não é sustentável em termos de estrutura, porque também não é sustentável em termos de controlo, porque normalmente estas organizações mais pequenas também têm menos capacidade para fazer recolha de dados, para fazer acompanhamento das suas próprias intervenções e para reportar esse acompanhamento. Portanto, pronto, a mim parece-me que não há uma boa resposta, não é? Isto é a minha opinião, de acordo com a minha experiência e com aquilo que eu também já consegui estudar. Eu posso dizer, no entanto, que tem havido uma aposta, à medida que se multiplicam as emergências, tem havido também uma aposta nos programas de resiliência, de prevenção do risco de desastres. Portanto, eu penso que também muito na tentativa de agir no pré e de saltar também aqui depois etapas no pós. Em relação à articulação com projetos educativos nacionais, no caso de Moçambique, até está construída uma estratégia de intervenção de educação em emergência, não é? Como disse. Penso que já respondi em relação ao facto desta estratégia. Acho que esta estratégia nem sequer está articulada com as próprias regiões para onde é dirigida, portanto. Não sei se respondi, Helena. Joana, agora deixa-me aqui, o Rui deixa-me acrescentar aqui uma coisinha, que é, não respondeste, mas Joana, se as crianças gostam de reentrar na escola, gostam imenso. Portanto, será pela uma vida de alguma normalidade,
todas aquelas coisas que estão à volta, aquilo que a gente constata é que as crianças gostam de ter o caderno e de regressar à escola e ter a bata, etc, etc, etc. Depois eu queria introduzir aqui um outro aspecto que a gente também que se verifica, que a Joana começou a falar nisso. As entidades que estão há mais tempo no terreno têm um melhor conhecimento do terreno, e porventura serão capazes de uma intervenção mais estruturada e mais séria e mais pertinente. E aqui eu vou saltar para o âmbito das redes e das parcerias. E a gente verifica que há estruturas que têm, aqui vou falar nas igrejas, nos diferentes tipos de igreja que encontramos em Moçambique, são organizações muito estruturadas, ou seja, a gente contactou com pessoas da igreja que estavam num sítio, migraram para outro, mas no outro criaram logo a estrutura, não perderam a estrutura pelo meio. Ou seja, há ali uma consistência que lhes dá um outro peso. Constatamos que as pessoas são procuradas por refugiados, as pessoas começaram logo a pensar em soluções, etc. Há estruturas que vão à frente nesta proposta de soluções e nesta proposta de intervenção. E as igrejas é notório, não é? São contactadas e, por sua vez, têm soluções. Como também, muitas das vezes, têm já proventos que lhes permite dar uma solução, etc. A articulação com os programas escolares não existe. Ou seja, estamos a falar em situações em que uma boa parte das crianças não está registada, não está, mas nem em situações de emergência nem outras, não é? As crianças não têm cartão de identidade, não estão registadas, há uma multiplicidade de dificuldades, mas que esta minha conversa questiona um bocado, pretende, antes pelo contrário, dizer que se trabalha mal. Ou seja, temos casos de muito sucesso, por exemplo, no meu Politécnico de Leiria, recebemos 36 jovens, rapazes e raparigas desta zona do país. Hoje recebemos mais 16. Mas os 36 que vieram no âmbito de uma situação específica estão a ser alunos de sucesso. E vêm para situações, vêm estudar redes, vêm estudar softwares, entre contabilidade, sociologia, etc. Mas o que é que eu quero dizer? Mesmo nas áreas tecnológicas, os alunos têm sido alunos de sucesso neste semestre. Ou seja, tal e qual, portanto, há aspectos muito interessantes nas escolas em Moçambique e há muitas dificuldades. A integração, a concertação de programas, a articulação, não há outros problemas fundamentais para resolver, não é? Vocês até se calhar estão a pensar em termos de conteúdos, mas fica para resolver as situações psicológicas, as situações, não é? Todos aqueles problemas com que os miúdos chegam à escola e que são profundíssimos. Não é? A articulação até poderíamos pensar, se calhar, ser mais importante a outros níveis, não é? Na resolução de problemas de caráter psicológico, emocional, etc, etc, não é? Mas isso não acontece, as escolas não têm psicólogos, por exemplo. Pronto. Exato, e obrigado pelas vossas respostas, já estamos em cima da hora de fecho, e já, sim, claro, mas resta-me agradecer novamente à Joana e à Antónia por terem estado connosco
E como é óbvio, acho que o que deixou claro esta vossa participação é que se calhar para o ano temos que nos convidar outra vez para retomar algumas destas A questões, conversa. para retomarmos esta conversa e até já vamos ter mais dados com o avanço do doutoramento e assim também pressionamos Da a Joana Joana. a escrever mais alguma coisa, não é? Marcial, não estamos a ouvi-lo. Sim, consegue ouvir? Consegue ouvir? Sim, bora já. Sim. Ok, não, é só para te perguntar se há uma última pergunta rápida para fechar, porque nós não dissemos que era a última ronda de perguntas, pode haver uma última Exato. questão. Pode E haver a seguir, uma última questão. dessa interrompemos então para esta. Então, uma última, temos 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto para uma pergunta, 2 minutos para a resposta. Souber. Desculpem se a minha intervenção já inibiu quem ia fazer uma pergunta. Já cortou. Isto não há mais, pode fechar. É? Não há mais? Pronto, então fechamos mesmo. Desculpem esta pressa, mas quando intercalamos estes compromissos final da tarde, sexta-feira, torna-se complicado, mas espero que aí na sala tenham gostado e que agora, durante o resto das aulas com o professor Maciel, consigam retomar, e de certeza que conseguem retomar, principalmente esta questão, quando vão falar de questões muito mais políticas e do contexto de Moçambique, para se lembrarem que nós falamos no norte de Moçambique, falamos, e depois as características digamos, do período colonial e da pós-independência de Moçambique, e vão ver que conseguem fazer bastantes ligações com muitas das questões que estão aqui a acontecer, não especificamente em emergência, porque ninguém controla o furacão, mas se calhar a relação com o conflito armado. E bem-vindo ao seu gato, António, já estava a ver que ele não ia Ai, não era para vocês verem, pá. Não, sempre que a Antónia tem mostrado em reuniões, Aparece o gato. não há problema. A minha gata também, Aparece o gato. mas Desculpem lá. os gatos gostam sempre muito de aparecer. É. Pronto, mais uma vez, muito obrigado. Seguimos em contacto e se calhar mais para a frente retomaremos este diálogo a partir de muitos destes pontos que ficaram em aberto. Marcial. Obrigado a António e a Joana também, e até à próxima. Até uma próxima, estamos disponíveis e bom trabalho aí para vocês. Obrigada. Ok, vamos fechar, vamos sair então. É.